Olá, saudações! Língua portuguesa e estudar a língua portuguesa, é claro, entender o nosso mecanismo de comunicação. Professor, que palavra, que expressão, mecanismo de comunicação. Vamos ampliar então vendo o conteúdo de hoje. Observe. Claro que quando nós nos comunicamos, quando nós conversamos, nós fazemos uso de uma estrutura. E frase, oração e período, com certeza fazem parte ali da nossa comunicação, da estrutura, do que nós escolhemos para nos comunicarmos. Então, nós vamos de frase, oração e período, começando com frase. Olha aí, então, frase, olha o que nós temos aí. Frase nós vamos entender como todo enunciado suficiente em si mesmo para estabelecer uma comunicação. Vamos lá, então, vamos começando assim. O que você deve guardar, então? Você deve guardar o seguinte: quando nós falarmos em frase, oração e período, você vai guardar que nós temos um sentido completo, não é verdade? Então você lembra que frase é aquilo que apresenta um sentido completo. Frase é aquilo que apresenta um sentido completo. Você vai guardando a informação. Avançando, claro, nós temos exemplos para você relembrar. Por exemplo, aí, olha, cuidado, tem um sentido completo quando você utiliza? Cuidado com essa planta, observe a comunicação completa, cuide bem dessa florzinha, ande pela sombra, enfim, são diversas estruturas que nós podemos utilizar no dia a dia em que nós vamos ali apresentar um sentido completo. Então, frase, atenção, frase é aquilo que apresenta sentido completo, tá bom? Então, frase apresenta um sentido completo. Cuidado, cuidado com essa florzinha. Ande pela sombra. Então a frase tem sempre um sentido intencional. Eu não falo por acaso, eu tenho uma intenção. Exprime aquilo que temos intenção de dizer. O sentido intencional, olha aqui, guarde as palavrinhas, sentido completo, intencional, que damos a nossas palavras, faz com que pronunciemos com um determinado tom de voz. Atenção, tom de voz. Isto é, com uma certa entonação ou melodia. Olha como é interessante agora. Por que é importante essa questão da entonação? Porque a partir da entonação, nós vamos fazer o quê? Nós vamos classificar as frases. De acordo com a entonação, atenção aqui, de acordo com a entonação, nós vamos classificá-las. Por exemplo, uma frase pode ser declarativa. Uma frase pode ser exclamativa. Uma frase pode ser interrogativa. Uma frase pode ser imperativa. Então vamos desde o início aqui. Desde o início. Quando nós nos comunicamos, nós fazemos uso de uma estrutura. Primeiramente aí, certo? Então nós começamos com frase. O que é frase? Me diga, por favor. O que é frase? O que você guardou de frase? Frase é o quê? A frase tem que ter o quê? Você disse que tem que ter sentido o quê? Sentido completo, certo? Então, frase tem que ter sentido completo. Perfeito até aí? Então, quando nós fazemos uso de uma frase, nós temos que ter o sentido completo. Cuidado, atenção, olhe para cá, eu tenho um sentido completo. Eu tenho também ali uma entonação. De acordo com a entonação que eu utilizo, eu vou classificando as frases. Me diga, por favor, o que você lembra sobre frase declarativa? Frase tem que ter sentido completo. O que é uma frase declarativa? O que é uma frase exclamativa? Interrogativa. Me diga, por favor. E uma frase imperativa? O que você lembra sobre frase imperativa? Vou repetir. Atenção. Declarativa. O que é? Interrogativa. Exclamativa e imperativa. Por favor, o que você lembra sobre cada uma delas? Você já relembrou que frase tem que ter um sentido completo, certo? Então agora nós vamos relembrar, aprender, aperfeiçoar os tipos de frases. Mas antes de avançarmos, eu quero que você pense novamente. O que é frase declarativa? Frase exclamativa, interrogativa e imperativa.
Certamente você me disse alguma coisa porque eu ouvi aqui. Certamente eu ouvi o que você respondeu. Nós vamos agora conferir se está de acordo. Vamos lá, então. Olha aí, então, primeiramente, declarativas. Foi assim que você pensou? Declarativa declara algo. Professor, eu pensei desta forma, professor. Eu pensei que declarativa declara algo. Olha, então você está demais, você está perfeito. A declarativa declara algo. Lógico, professor. Ah, professor, isso aí foi fácil para mim. Mas você lembrou também que a declarativa pode ser afirmativa ou negativa? Você também lembrou que ela pode ser afirmativa ou negativa? Declarar, declarativa, mas ela pode ser afirmativa ou negativa. Olha que imagem linda ao lado. E observe a frase também. Mamãe disse para eu ter cuidado com os espinhos. É uma declarativa afirmativa ou negativa? Mamãe disse para eu ter cuidado com os espinhos. É declarativa afirmativa ou negativa? Claro que você respondeu o quê? Afirmativa, lógico. Vamos ver a próxima imagem aqui. Olha a outra imagem agora. Nossa, aconteceu alguma coisa. O que será que aconteceu? Observe a imagem. Olha a cara da mãe, como a mãe ficou. A fisionomia da mãe, a fisionomia da criança. Agora, eu não tive cuidado, eu não tive muito cuidado com os espinhos. Eu quero saber se ela é uma declarativa afirmativa ou negativa. Nossa, professor, claro que é negativa, você respondeu, não foi? Então, declarativa, ela pode ser afirmativa ou negativa. Exclamativa. Foi assim que você respondeu quando eu perguntei sim ou não? Foi assim que você respondeu? Foi? Exclamativas indicam surpresa, indicam admiração, alegria, tristeza, espanto. E claro que elas estão relacionadas à exclamação, ao ponto de exclamação. Olha aqui, ó. Olha aí. Olha o que tem aí. Mãe, furei meu dedo, disse a menina. Claro que ela fez uso ou de surpresa, ou de admiração, ou de alegria, ou de tristeza, ou de espanto. O que foi? Será que foi surpresa quando ela disse, mãe, furei meu dedo? Será que foi surpresa? Será que foi admiração? Alegria, tristeza ou espanto? O que você diz? Claro que ela disse com um tom de tristeza. Ela exclamou a sua tristeza fazendo uso da frase exclamativa. Muito bem. Declarativa, declara. Exclamativa tem a ver com um estado emocional. E observe a próxima aqui. Interrogativa. Professor, a interrogativa eu pensei em interrogação. Perfeito, você é ótimo, você é ótima. Olha aí, interrogação, uma pergunta, ao mesmo tempo um pedido de informação ou esclarecimento. Pronto! Você teve cuidado com os espinhos? Perguntou a mãe para a filha. Por isso ela é interrogativa, uma interrogação, uma pergunta, certo? E vamos para a imperativa. O que é a imperativa? Me diga, por favor. O que é a imperativa? Isso, pronto, imperativa. Pronto, aí você já está vendo um pouquinho do que virá na aula, sem problema, para você já ir pensando também, tá, nas coisas. Indica o que, a imperativa? Uma ordem. Uma imperativa indica um pedido, um convite, um conselho, uma súplica. Arrume esses vasos de planta. Arrume esses vasos de planta, disse a mãe para a filha. Será que foi uma ordem, um pedido, um convite, um conselho ou uma súplica? O que você acha? Ordem, pedido, convite, conselho ou súplica? O que você acha, hein? O que foi aí? Você acha que foi o quê? Foi um pedido da mãe? A mãe fez um pedido para a filha? Você entendeu assim também? Então, recapitulando. Frase, sentido completo. Frase tem que ter um sentido completo, certo? Tudo bem até aí? Declarativa, uma declaração sobre algo, ela pode ser afirmativa ou negativa. Exclamativa, um estado da pessoa, pode ser uma alegria, pode ser tristeza. Nós falamos também da interrogativa, que é o quê? Interrogação, não é isso? Uma pergunta. E a imperativa pode ser um pedido, uma ordem, um conselho, um convite, enfim, uma série de coisas. Frase, sentido completo e os seus tipos. Declarativa, afirmativa, interrogativa, exclamativa. E vamos avançando agora. Olha aí então o que nós temos. Nós temos a frase pode ser. Ah, professor, a frase tem um sentido completo, eu já sei.
eu já sei que ela tem um sentido completo? Ótimo! Você já sabe também que ela pode ser declarativa, interrogativa, exclamativa. Exclamativa é um estado da pessoa e também imperativa. Mas frase nominal, o que você lembra sobre frase nominal? Professor, nominal lembra nome. Nome é aquilo sem verbo, você disse para mim, foi isso? Nominal que não apresenta verbo. As flores, as flores. Ora, Pedro, observe, não apresenta verbo. Então, nominal, sem verbo. Nominal, sem verbo. É assim que você está acompanhando com o nosso caderno digital, não é verdade? Nominal sem verbo. Agora, ela pode ser também verbal. Agora, me diga uma coisa. Se nominal é sem verbo, o que é uma frase verbal? Nominal é sem verbo. E o que é uma frase verbal? Qual é a tua resposta, hein? Qual é a tua resposta, hein? Será que você respondeu assim? Nominal sem verbo. Verbal, você respondeu o quê? Ora, professor, verbal lembra verbo, professor. Eu sou um aluno esforçado, esforçada. Então me diga, quem é o verbo na número 3? Quem é o verbo na número 4? Será que você acertou? Verbo na número 3, verbo na número 4. Olha aí o verbo na número 4. O verbo gostar. Então eu tenho uma frase nominal, eu tenho uma frase verbal. Agora, claro que eu também tenho oração. Oração. O que é uma oração? É um conjunto de palavras organizada em torno de um verbo ou locução verbal. O que é locução verbal? Dois ou mais verbos com o valor de 1. A frase tem que ter sentido completo, já a oração não. Ela pode ter o sentido ali, deixar no ar, como nós falamos. E o que acontece então? O período também eu vou entendê-lo dessa forma, tem que ter verbo, tá bom? Período tem que ter verbo. E claro que eu tenho que entender que ele pode ser simples ou composto. Vamos aqui para os exemplos. Aí está então, oração. A oração tem que ter verbo, não é isso? Oração tem que ter verbo. Então, se eu pensar oração, eu tenho que pensar em verbo. A frase pode ser nominal ou verbal. Agora, oração, olha aí, oração. Oração tem que ter verbo. Tem que ter verbo, tá bom? A frase pode ser nominal, a frase pode ser verbal, mas a oração tem que ter verbo. Ora aí, olha o verbo ser no primeiro exemplo e o dividiram. Ao mesmo tempo que é uma oração, eu tenho que entender aqui, ó, que posso ter mais aqui, ó. Posso ter mais, não é isso? Pode continuar. Agora, ao mesmo tempo que é uma oração, eu tenho que entender que apresenta apenas um verbo. Por isso eu falo que é um período simples. Período simples, apenas um verbo. O que você lembra sobre o período composto? Período composto. Aí está. Período composto. Período composto eu vou entender como a estrutura que apresenta 2 ou mais verbos. Olha o primeiro exemplo. Já destacamos os verbos. Vários verbos. Por isso eu vou dizer que é período composto. Observe o segundo exemplo aí. Seu território foi dividido em... Observe o foi dividido. É uma locução verbal. Observe o vamos fazer. É uma locução verbal. Tá bom? Então, período composto. Período composto, 2 ou mais verbos. Não é isso? 2 ou mais verbos ou locução verbal. Agora, só retomando aqui. Vamos lá. Só retomando. Frase tem que ter sentido completo. Novamente, a frase pode ser declarativa, afirmativa ou negativa. Ela pode ser exclamativa. Não é isso? Ela pode ser interrogativa. Ela pode ser imperativa. E declarativa, declaração. Interrogativa, interrogação, pergunta. A exclamativa, um estado, alegria, tristeza. Imperativo, uma ordem, um pedido. E aí nós avançamos para a oração. A oração tem que ter verbo. A oração tem que ter verbo. O período pode ser simples quando apresenta apenas um verbo, ou locução verbal, e composto quando apresenta 2 ou mais verbos, ou locução verbal. Lembrando que a frase nominal não contém o quê? Verbo. E a frase verbal tem que ter o quê? Verbo. Muito bem, você é excelente, você é ótimo, você é maravilhoso, maravilhosa. E para que você exercite um pouco mais sobre frase, oração e período, nós temos a nossa DLI. Vamos lá. Pronto, meus amados.
Identifique a alternativa que apresenta a frase declarativa. Vocês vão observar e vão indicar a resposta. Nós temos também a segunda que vocês verão e também ela está bem direta, bem simples também ali, toda ela na cartela. Olha aí, toda na cartela para que você consiga responder com tranquilidade, tá bom? Caprichem!
A, B, C ou D? Qual é a sua resposta, hein? Antes de nós avançarmos, lembrando nossa equipe de língua portuguesa presente no chat, acompanhando também os nossos pedagogas também, para que você tenha um ambiente tranquilo para interagir, apresentar a sua resposta, tá bom? Como fez aqui, por exemplo, olha, a Larissa disse letra A, não disse se é a primeira ou a segunda, mas muito obrigado. Larissa depois colocou letra B também. Então, ela disse letra A e letra B, não é isso, Larissa? Muito obrigado, Larissa. Também aqui o Fernando disse questão 1, letra A. Obrigado aí, Fernando, participando. Quem mais também aqui? O Jardel também aqui, ó. Jardelma, desculpa, Jardelma, ele escreveu o nome ao lado, fica ótimo para ler. Obrigado, Jardelma, também. Ela disse letra B, aqui é a primeira. Messias disse letra C. Escola São Pedro, letra C, a Ana. Muito obrigado, Ana. Também aqui o Lucas participando, questão 1, letra B. Nicolas, Escola Eliana Socorro, não é isso? Letra A também, o Nicolas. Guilherme também sugerindo aqui, letra B, o Guilherme aqui, ó, letra B. Ivo, letra A, o Ivo disse letra A, Verônica disse letra A também para a primeira, não é isso? E o Antônio também participando aqui, a Verônica, questão 1, letra A, Sara disse que é a letra D, né? Aqui, Emanuele colocou questão 1, letra B, bacana. A Rebeca também aqui participando, olha só, quanta gente participando. Aqui também, quem mais aqui participando? Vinícius, questão 1, letra A, e também questão 2, letra C, está dizendo Vinícius. Ana Luísa, questão 1, letra B. Quem mais aqui também? A Ana Clara participando, letra C, questão 2, letra C. E aqui também participando, olha quem mais aqui, o Pedro também participando, muita gente participando, isso é bom, né? Os nossos alunos participando aqui, interagindo, sugerindo aqui a sua resposta, como fez a Isabela, sugerindo letra A. E aqui outras, olha, quanta gente bacana participando. A escola, professora Noêmia Santana, também um abraço para os nossos alunos. É o Guilherme aqui, ele sugeriu letra B e letra C. E aqui, muita gente aqui, a escola João Alberto. Gente, quanta participação bacana. É o Pedro. Pedro está sugerindo letra C, tá bom? Letra C. CMPM 8, é o Guilherme também participando. Olha que bacana, Guilherme Amaral. Mudei de ideia, disse a Larissa. Ótimo, então. Sem problema, Larissa, ela acha que é a letra B, tá bom? Então, gente, vamos lá seguir então. Reinaldo Thompson, a escola Eliana Lúcia, que é a Eliana Lúcia, quem está mandando é a Maria Clara, mandando um alô. Olha aí, quanta participação bacana. Muito obrigado pela participação de vocês sempre, é muito importante para nós termos um retorno, não é isso? De como vocês estão entendendo, captando a mensagem. Vamos então à questão? Vamos lá então. Aí está a primeira questão. Para nós tirarmos as dúvidas, a Larissa disse que pensou uma resposta, depois ela mudou de ideia. Tudo é bem-vindo, porque ela está aperfeiçoando os conhecimentos, não é isso? Então, identifique a alternativa que apresenta a frase declarativa. Quando eu pensar declarativa, eu vou pensar em quê, meus amados? Uma declaração,
É isso? Declaração. Agora, cada letra tem um exemplo. Cada letra tem um exemplo. Que lugar bonito, por exemplo. Que lugar bonito? Qual é a classificação? O dia amanheceu lindo. Como você está se sentindo? Olha aqui, ó. E também beba bastante líquido. Nós temos em uma delas uma frase imperativa. Observe aí. Uma delas é imperativa. Uma delas é exclamativa. Uma delas é declarativa e a outra é uma interrogativa. Começando pela letra A. Que lugar bonito? É uma exclamativa. Uma emoção, não é isso? Emoção, o estado de alguém. Exclamativa, letra A. Exclamativa. Letra B é a resposta, está declarando, declaração, não é isso? Afirmativa. Como você está se sentindo? É uma interrogativa e a imperativa é a letra D. Então, só para nós checarmos aqui, ó. Letra B, parabéns, parabéns. Representa a constatação de um fato, a declarativa. E aí, nas outras, nós temos, como eu falei, exclamativa, interrogativa e imperativa, tá bom? Então, só voltando aqui, a questão nós temos a primeira, uma exclamativa, declarativa, letra B. Letra C, nós temos uma interrogativa e a letra E, imperativa. E, claro, aqui avançando para a segunda está. Amados, olha, apresenta apenas um verbo. Durante toda a aula eu fiquei falando de verbo ou locução verbal. Da letra D para cima, vamos lá. A letra D, nós temos o primeiro verbo, acordou, o segundo verbo, trovejava. Então, não pode ser período simples, é período composto. 2 ou mais verbos, período composto. Letra C. Quem é verbo na letra C? Quem é o verbo? Nós temos o E e tem mais um verbo, que é o verbo ler, não é isso? O verbo ler. Então, nós vamos dizer que é período composto também. Período composto, 2 ou mais verbos. Então, nós temos o E e nós temos o ler. Tá aqui, então, para você, olha aí, ver com bastante calma. A letra B, nós temos corria, corria e pulava. Período composto também. Período composto. Então, B, C e D, período composto. 2 ou mais verbos com o valor de 1. E a resposta, então, tem que ser letra A de amor. Por quê? Nós temos locução verbal. As provas serão aplicadas. As provas serão aplicadas. Aplicarão as provas. Então, nós temos locução verbal. Observem que o segundo verbo, que é o verbo principal, está na forma de estrutura nominal, tá bom? Então, quando isso acontece, nós temos uma locução verbal. Então, aí nós começamos com a frase, sentido completo, depois nós avançamos para quê? Para a frase declarativa, a frase interrogativa, exclamativa, imperativa. Nós vimos frase nominal sem verbo, frase verbal com verbo, oração tem que ter verbo, período composto, um verbo, período simples, um verbo, período composto, 2 ou mais verbos ou locução verbal. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.